Posso começar? Pronto. Bom, o nosso seminário é sobre questão de gênero, marcadores sociais da diferença. Pode passar, Laura, por favor. A linguagem se estrutura através da categorização das coisas do mundo. Qualquer modelo para entender o mundo, desde o senso comum até a mais sofisticada teoria científica, funciona criando categorias para sua melhor compreensão. Sabendo disso, a sociologia desenvolveu uma ferramenta que ajuda a análise dos sistemas e categorias de classificação que organizam a vida social. Ela possibilita a compreensão dinâmica dos sistemas de desigualdade e produção de assimetria. A isso chamamos marcadores sociais da diferença. Pode passar. Ser do sexo feminino ou masculino implica muito mais do que somente o dimorfismo sexual. A estrutura, interpretação e internalização de mulheres e homens são, portanto, individualizadas, dependendo de suas características específicas da sociedade em que vivem, seus ciclos de vida e as experiências subjetivas como raça, etnia e classe social determinadas. Pode passar. O problema é quando a caixinha vira prisão e uma simples característica de um indivíduo ou grupo de pessoas passa a ser um fator de discriminação social. Assim, o termo estigma passa a ser usado pejorativamente. Pode passar. As categorias de gênero são permanentemente reconstruídas pelas pessoas e suas interações com elas, os valores, os papéis, atribuições e normas de interação entre os sexos. Pode passar. Esta complexidade se torna cada vez mais indissolúvel quando falamos dos jovens. Estes apresentam os ditos sintomas normais da adolescência, que vão desde a puberdade, o amadurecimento dos órgãos sexuais, até a organização de tribos e problemas psicossociais que afetam e influenciam a subjetivação de cada pessoa, definindo assim as possibilidades e as suas limitações. Pode passar. As consequências são as pautas cada vez mais frequentes nas esferas de políticas públicas e todas as expressões culturais dos adolescentes. Pode passar. Por exemplo, os movimentos feministas das décadas de 60 e 70 do século passado e os estudos sobre masculinidade que surgiram posteriormente na década de 80 e focavam na genitalidade, na vida sexual e nas implicações do modelo hegemônico de masculinidade sobre os processos de subjetivação dos homens. Pode passar. As definições de gênero, elas influenciam os tempos e rotinas, jogos e brincadeiras, perspectivas e projetos de futuro, reproduzindo os papéis de gênero do grupo social em que o jovem vive. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de gênero, sexo e sexualidade. O termo gênero tem diversas definições e está ligado diretamente a movimentos sociais, em específico o feminismo, e a concepções teóricas. Tem várias definições, mas elas levam mais ou menos para o mesmo caminho, e uma delas é que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre o sexo. O gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. E outra definição é que o gênero é uma forma de entender, visualizar e referir-se à organização social da relação entre os sexos. E, portanto, então o gênero se relaciona a tudo que foi definido ao longo do tempo e que a sociedade entende como papel, função ou comportamento esperado de alguém com base no seu sexo biológico. Um exemplo é quando a gente escuta a frase que cuidar de casa é coisa de mulher. Então, por trás dessa frase tem uma questão de gênero, que caracteriza ser mulher, que então espera que ela atribua essa atividade. E então a existência de gênero é uma manifestação de uma desigual distribuição de responsabilidade. Pode passar. O conceito de sexo, o que define é uma pessoa, é a anatomia do corpo, são diversos fatores fisiológicos, como as genitálias, os hormônios e os cromossomos carregados.
Quando a gente fala de cromossomos, é basicamente a junção do X e do Y. Então, se a combinação for XX, o indivíduo geralmente tem órgãos sexuais e reprodutivos femininos, e quando a combinação é XY, geralmente tem órgãos sexuais e reprodutivos masculinos. Pode passar. E falando um pouquinho sobre o conceito de sexualidade, a sexualidade está relacionada à orientação sexual de uma pessoa, ou seja, por quais gêneros essa pessoa sente atração. E algumas das categorias atribuídas à sexualidade são a heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, assexualidade, pansexualidade e assim vai, como a pessoa se identifica. Bom, a cultura e a geração, elas se relacionam totalmente, porque geralmente quando a gente tem alguma mudança cultural, ela está acompanhada de uma mudança de geração, um conflito com a anterior. E pode passar, Laurinha. E normalmente a gente não é capaz de definir com clareza a cultura, porque ela é um reflexo muito grande de várias sociedades que existem. Então, tem dois tipos de exemplos para demonstrar como o reflexo da cultura no gênero pode influenciar a construção de adolescentes, no caso mulheres, de diferentes formas, sendo repreendidas ou incentivadas a ocupar determinados espaços de posição, de autoestima, de desenvolvimento intelectual e emocional. Pode passar. O primeiro exemplo que eu trouxe é um exemplo que seria de empoderamento, no caso, que é numa aldeia indígena no Acre, mais para o norte do Acre, que ela não é uma aldeia isolada, ela já teve contato com o homem branco, mas mesmo assim ela mantém as suas tradições e é muito singular porque as posições de liderança nessa tribo são ocupadas por mulheres e os homens têm uma posição de muito respeito quanto a isso. E desde pequeno, todas as meninas são ensinadas, mostradas que elas podem ocupar esse lugar. Então, não é um ambiente de sufocamento, de subjugação ou qualquer coisa do gênero. Pode passar. E pode passar também de novo. E daí o segundo exemplo que eu trouxe, que daí mostra muito o exemplo da geração envolvida, é um exemplo no Egito, que eu tirei de um livro da Angela Davis, é um relato dela, na verdade, que eu transformei em um exemplo, que foi na década anterior a 60, quando as mulheres egípcias eram muito mais livres, e por causa de um contato maior com a cultura ocidental, o véu tornou-se um aspecto obrigatório, porque a mídia capitalista incentivou um monte de conceitos que eram repreendidos pela cultura oriental, cultura árabe. E desde então, desde esse contato, esse início de contato com essa construção midiática de outra cultura, o véu passou a ser alguma coisa imposta, como fosse uma repressão, como se as pessoas tivessem que se esconder. E isso é muito decisivo, porque quem não usa o véu lá pode sofrer várias penas, apedrejamento, pode ficar sem casar, é expulsa da família, vive na rua. Então, tem muitas coisas assim que podem gerar consequências desse jeito. E como lá eles casam muito cedo, isso implica diretamente no papel de uma adolescente, como ela vai ser criada, né? Mas é resumidamente isso. Agora, para falar um pouco de identidade de gênero, pode passar. Então, para discutir esse assunto, é necessário ter em mente que a noção de sexo como uma construção histórica e social, baseado então na percepção de que ninguém escolhe o próprio sexo a partir do momento que ele é identificado, já passamos a pertencer a ele para atingir determinadas expectativas sociais. Então, autores como Bourdieu, por exemplo, consideram que as distinções corpóreas entre o corpo feminino e masculino são uma forma de justificar as diferenças sociais construídas, através da naturalização delas como algo inato ao homem. Pode passar.
Então, nesse sentido de distinção dos corpos, é que se forma o conceito de gênero e de identidade de gênero, para representar a constituição da própria identidade do sujeito conforme ele vai se identificando com práticas que envolvem o feminino e o masculino. Pode passar. Agora, numa definição, a gente entende que identidade de gênero diz respeito a como o indivíduo se sente em relação ao próprio gênero que lhe foi atribuído desde o nascimento. Então, isso envolve toda uma experiência do viver singularmente e coletivamente. O cisgênero, pode passar. O cisgênero é aquele que se identifica com seu sexo de nascença. O transgênero se identifica com um gênero diferente que lhe foi atribuído desde o nascimento, e o não binário não se identifica totalmente com o seu sexo de nascença, então ele pode se enquadrar em nenhum gênero ou pode vivenciar uma mistura dos dois. Pode passar. Mas aí surge a questão, né? Como que isso afeta a juventude? Então, o primeiro fator é a faixa etária, porque dentro da taxa de mortalidade de transexuais tem uma porcentagem predominante de vítimas jovens. Outro fator é a transfobia nas escolas, pois nesse ambiente os adolescentes se configuram tanto como vítimas como autores de preconceito, envolvendo toda essa questão da identidade de gênero. E outro fator é a educação sexual. Esse é um assunto muito relacionado à adolescência, tanto pela discussão de qual seria a idade mais apropriada para ser abordado, até na discussão de que se ele deveria ser abordado ou não. Isso também envolve toda a discussão da ideologia de gênero. Esse é um termo propagado por grupos conservadores contrários a esse tipo de ensino. Pode passar. E, enfim, o autoconhecimento e as questões psicológicas. Então, a adolescência é muito marcada por processos de descoberta e exploração, mas ao mesmo tempo por ansiedades e pressões externas, o que gera toda uma confusão em torno de se definir. E também um sofrimento e um prejuízo ocupacional causado por todas as dificuldades encontradas nesse processo de se identificar. Para a gente entender um pouco sobre a homofobia e transfobia, a gente precisa relembrar um pouco a raiz do problema. O adolescente ele passa por um processo de luto, ou seja, ele precisa compreender que algumas características infantis dele já morreram e outras estão surgindo, entre elas a sexualidade. Essa fase é muito importante porque torna o adolescente certo de quem ele é e quem ele vai ser para o mundo. E a homofobia e transfobia interfere nessa certeza e tira a liberdade dele de escolha de quem ele quer ser. Alguns dos problemas que podem influenciar na homofobia e na transfobia, eu trouxe 2 exemplos aqui, um deles pode ser o luto dos pais, que assim como o adolescente, os pais também têm conflito para entender o porquê ele toma decisões contrárias ao que ele teve na criação, e o porquê ele está mudando e como isso está acontecendo. Muitas vezes faz com que ele vá buscar refúgio no mundo. E esse refúgio faz com que ele se depare uma sociedade totalmente cis-patriarcal, ou seja, somente os homens brancos e héteros que têm espaço na nossa sociedade. Um exemplo disso é a taxa de mortalidade, que de 2008 a 2017, que só aumenta, para a gente poder perceber e enfatizar que não há espaço para as diferenças no nosso mundo. Tendo isso, a gente percebe a importância da criação de grupos para a identidade, para a autoaceitação, e enfim, para ele não se sentir tão excluído. A criação da comunidade LGBTQIA+, foi a partir da década de 80, em meio à ditadura militar. E eu trouxe o significado da sigla para a gente ver que aqui pode ter todas as representações dentro dela. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, assexuais, e o maisinho significa todas as outras pessoas que não se sentem representadas por nenhuma outra letra. Alguns dos marcos importantes da comunidade LGBT, a gente pode citar a despatologização da homossexualidade, que era considerada doença até 1985, a iniciação do termo opção sexual, porque opção sexual não é uma escolha,
a parada gay, a cirurgia de transgênero e o casamento gay. Bom, agora a gente vai falar sobre um pouquinho de papéis de gênero. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente precisa entender o que é um papel ocupacional. Um papel ocupacional é um conjunto de comportamentos e atividades que determinado indivíduo realiza. E geralmente ele é influenciado pelos moldes da sociedade, de cultura e contexto. Mas ao realizar esses papéis ocupacionais, o indivíduo ele tem que se sentir realizado, tem que fazer sentido para ele, tem que trazer satisfação. Por exemplo, o papel ocupacional de ser mãe. Uma mãe, ela vai cuidar do seu filho, vai trazer afeto, vai ensinar, vai educar. E todas essas funções vão fazer com que ela esteja exercendo o papel ocupacional de mãe. Pode passar, Laura, por favor. Agora, no papel de gênero, a gente não tem, muitas vezes a gente não tem essa satisfação e esse encontro, o indivíduo não se encontra fazendo esse papel ocupacional. E isso é muito ruim, porque foge do papel inicial, que é o papel de gênero. Por exemplo, por ser mulher, a sociedade faz a gente acreditar que a gente tem que exercer vários papéis ocupacionais sozinhos. Por exemplo, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da criança. E é muita coisa pra gente. E a gente não tem que fazer tudo isso. Por exemplo, se a gente tiver vontade, se a gente se identificar fazendo esse papel sozinho, se nos satisfazer, tudo bem. Agora, se a gente quiser dividir essa função com nossos companheiros, também está tudo bem. Agora, se a gente não se identificar e se não nos satisfaz ter alguns papéis ocupacionais a gente não precisa fazer. É importante sempre lembrar que não é por causa do nosso gênero que a gente é obrigado a fazer determinado papel ocupacional. E que sempre também a gente pode deixar um papel ocupacional que a gente realizava antes e assumir um novo. Pode passar lá. Bom, eu vou falar sobre desigualdade de gênero. Elas são um reflexo de uma sociedade patriarcal, na qual o homem é visto como superior e a mulher como submissa. Isso é uma problemática que começa na infância, porque as meninas são incentivadas a serem passivas, frágeis, dependentes, e as suas brincadeiras geralmente reforçam o papel de ser mãe e dona de casa, como, por exemplo, brincar de boneca ou de casinha. Já os meninos jogam bola, brincam de guerra, de super-heróis, ou seja, são incentivados a serem fortes e independentes, a pertencer a um grupo com poder e superioridade. Pode passar, por favor? Já na adolescência, a questão da sexualidade entra em destaque. Os meninos são incentivados ao exercício livre da sexualidade, priorizando o prazer. E se eles têm várias meninas como parceiros sexuais, se eles ficam com várias meninas, eles são considerados como pegador. E eles não devem apresentar suas dúvidas, nem expressar emoção ou afetividade, pois isso é visto pela sociedade como um sinal de fraqueza que reduz supostamente sua masculinidade. Já as meninas não são incentivadas a conhecer seu corpo nem a sentir prazer. Se elas têm vários parceiros, são consideradas promíscuas e vulgares. A sociedade coloca para elas o sexo como reprodução, e elas devem ser preparadas para serem mães. Sua sensibilidade e dúvida são vistas como inocência. Pode passar, por favor? Na juventude, a questão do trabalho e do tempo livre se destaca. Mulheres entre 20 e 24 anos trabalham em média 6 horas por semana a mais do que os homens. Mulheres entre 25 e 29 anos chegam a trabalhar 10 horas a mais do que eles. Essa diferença está relacionada às responsabilidades domésticas que sobrecarregam as mulheres desde cedo, ou seja, sua dupla jornada de trabalho. Com isso, elas não têm tempo para sua projeção profissional nem para o seu autocuidado. No primeiro gráfico, a gente vê como as mulheres trabalham mais e no segundo, como os homens têm mais tempo livre e atividades recreativas. Pode passar? Como consequência, a gente tem o movimento feminista, que é a luta feminina pela igualdade de gênero. É uma denúncia da posição de subordinação e opressão a qual estão submetidas.
e ele foi fundamental para a emancipação das mulheres e para a criação de políticas públicas que as contemplem. Porém, essas políticas ainda não impedem que as desigualdades ocorram. Pode passar? Bom, gente, puxando o gancho dessa questão das mulheres, da problemática do machismo, do patriarcado, eu vou falar um pouquinho sobre violência de gênero. A gente pode considerar que violência de gênero é qualquer tipo de agressão motivada pelo gênero. E é muito importante destacar que ela está relacionada a elementos culturais e ideológicos de uma sociedade. O machismo, por exemplo, ele é um elemento cultural, é algo estrutural da nossa sociedade, infelizmente, né? Mas é um exemplo disso. E para relacionar com a adolescência, é muito importante porque é na adolescência que começa a exploração da sexualidade, a vivência da sexualidade. E a violência de gênero, ela está muito relacionada às relações afetivas. E para ilustrar isso, eu trouxe alguns exemplos de estudos para vocês. Pode passar. Primeiro, eu queria destacar alguns tipos de violência de gênero, que eu achei mais pertinente assim, nas pesquisas. A primeira é a violência física, violência sexual, psicológica, verbal, virtual e o assédio. Nesse primeiro estudo, ele é do âmbito global, foi feito em 9 países, com mais de 20 mil mulheres, e eles perceberam que 30% das meninas entre 15 e 19 anos já experienciaram violência por parceiro íntimo dentro de um relacionamento. E eles também perceberam que esse tipo de violência acomete muito mais adolescentes e jovens do que mulheres na idade adulta, como vocês podem ver pelo gráfico. Pode passar. Nesse próximo estudo, ele é do âmbito nacional, foi feito no Brasil, em 10 centros urbanos, e eles apontaram que mais de 86% dos adolescentes já sofreram ou já cometeram algum tipo de violência dentro de um relacionamento afetivo. Esse estudo, diferente do primeiro, ele não foi feito só com meninas, mas também com meninos. E no gráfico é possível perceber É possível perceber quais tipos de violência foram mais relatadas pelos jovens, sendo primeiro a violência verbal, a violência sexual, a violência ameaça, né? A violência física e a violência relacional. Então é isso, gente. Depois a gente colocou as referências. Espero que tenha ficado claro para todo mundo, que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.